Bom, pessoal, o último tópico de genética, genes ligados. E o que são genes ligados, pessoal? Genes ligados são genes localizados no mesmo cromossomo. Então, vamos fazer aqui uma comparação. Olha só. Então, aqui é um caso de segregação independente. Então, nesse par de cromossomos homólogos, eu tenho um par de alelos, azão e azinho. Neste outro par de homólogos, um outro par de alelos, azão e azinho. Ou bezão e bezinho, desculpa, bezão e bezinho. Então, temos aqui diferentes pares homólogos, cada um com um par de alelos. Então, esses alelos se segregam de maneira independente. Então, esse é um caso típico de segregação independente, em que eu vou encontrar 4 tipos de gametas: azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. Então, quando que eu tenho uma condição de genes ligados? Quando eu tenho genes localizados no mesmo cromossomo. Então, ó, A e B estão no mesmo cromossomo. Então, esses genes estão ligados. O que ocorre, então, aqui em caso de genes ligados? Quando for ocorrer a separação dos pares homólogos na anáfase 1, vai ter, então, para um lado, um cromossomo inteiro e, para o outro lado, outro cromossomo inteiro. Então, vão se formar apenas 2 tipos diferentes de gametas: azão-bezão e azão-bezinho, azinho-bezinho e azinho-bezinho, para esse caso, porque o indivíduo aqui tem azão e bezão num cromossomo, azinho e bezinho no outro. Vamos ver daqui a pouquinho que pode ser diferente. Então, esse aqui tem uma configuração cis. Vamos ver daqui a pouquinho o que é isso. Agora, mesmo no caso de genes ligados, é possível surgirem diferentes gametas. Por quê? Porque pode haver o fenômeno do crossing over, que nós vimos lá na aula de meiose. O que é crossing over? É a troca de pedaços entre cromátides de cromossomos homólogos. Então, essa troca aqui, ó, faz com que surjam gametas com combinações que não existiam antes, nos cromossomos originais. Então, os gametas que surgem, mesmo quando não ocorre crossing over, aqueles que não vêm do crossing over, são os gametas parentais. E os gametas que só existem por conta do crossing over são os gametas recombinantes. Então, gametas parentais não dependem do crossing over para existirem. Gametas recombinantes só existem porque ocorreu crossing over, certo? Então, vamos aqui, ó, dar uma ênfase nisso. Com o crossing over, eu vou ter então a troca de pedaços, que é o crossing over, e com essa troca eu vou ter gameta que não depende da permutação. Esses são os gametas parentais. E os gametas que só existem por conta da permutação são os gametas recombinantes. Certo? Parentais e recombinantes. Tudo bem? Bem, então olha só. Está aqui, ó, vamos direto. Então, quando não ocorre crossing over entre os genes, nós falamos que há apenas 2 tipos de gametas e a ligação é completa. Então, ligação completa é quando não há crossing over. A ligação vai ser incompleta quando ocorre crossing over. Ocorrendo crossing over, eu vou ter então gametas parentais e gametas recombinantes. Se o indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho, ele pode ter uma dessas 2 configurações. Pode ter a configuração cis ou a configuração trans. O que é isso, pessoal? Então, vou fazer aqui um esqueminha, ó. O indivíduo tem a configuração cis quando ele tem azão e bezão em um cromossomo, azinho e bezinho no outro cromossomo. Então, eu ponho azão, bezão, barra, azinho, bezinho. Num cromossomo estão azão e bezão, no outro azinho e bezinho. Já a configuração trans acontece quando? Quando ele tem azão e bezinho num cromossomo, azinho e bezão no outro cromossomo. Então eu ponho azão, bezinho, barra, azinho, bezão. Certo? Os gametas parentais são aqueles que mantêm a mesma distribuição dos alelos no cromossomo original. Então, o cis vai ter como parentais os gametas azão, bezão e azinho, bezinho. Já azão, bezinho, azinho, bezão, nele vai ser trans. Olha, vai ser recombinante. Então, voltando. Parental, azão, bezão, azinho, bezinho. Recombinante, azão, bezinho e azinho, bezão no indivíduo cis. Agora, no trans,
como os gametas, como os cromossomos estão azão bezinho e azim bezão, esses dois aqui são os parentais, azão bezinho e azim bezão. Enquanto que os recombinantes vão ser azão bezão e azim bezinho. Perceba que o que é parental no cis é recombinante no trans e vice-versa. Certo? Bem, e aí, em função dessas recombinações, nós criamos um conceito chamado frequência ou taxa de recombinação. O que é frequência ou taxa de recombinação? É a soma dos percentuais dos gametas recombinantes. Essa soma, esse percentual de recombinantes, é sempre inferior a 25% por gameta. Então, normalmente é uma frequência baixa. Os dois somados vai dar 20%, 30% no máximo, uma condição real, em geral, é por aí. Então, eu pego os recombinantes, somo, divido pelo total. Eu vou achar, então, o percentual, a frequência, a taxa de recombinação, que é a soma dos percentuais dos gametas recombinantes. Tudo bem? E esse percentual é importante porque a partir do percentual eu consigo montar um mapa cromossômico. Por quê? Um sujeito muito inteligente chamado Thomas Morgan, estabeleceu essa proporção. Ele percebeu que quanto maior for a distância entre dois genes, maior vai ser a taxa de recombinação. Então a recombinação aumenta, a distância aumenta, ou vice-versa. Quanto maior a distância, maior é a taxa de recombinação. Então, ele estabeleceu essa relação. Deixa eu apagar aqui. Ele estabeleceu essa relação. Ele disse o seguinte, olha, o crossing over gera variabilidade. O crossing over gera recombinação. O crossing over é a quebra. Quanto maior for a distância entre dois genes do cromossomo, maior vai ser a taxa de crossing. Então, cada 1% de recombinação, de taxa de recombinação ou taxa de crossing, tanto faz, equivale a uma unidade de mapa, uma unidade de Morgan, uma unidade de recombinação ou um organídeo. Tem vários nomes, certo? Vários nomes. Um centimorgan, às vezes aparece esse nome. O importante é você lembrar a relação. 1% de TR, taxa de recombinação, igual a uma unidade de distância cromossômica. Beleza? Então, vamos fazer aqui uma questão que envolve, duas questões que envolvem isso. Em um cromossomo, os genes M e N mantêm uma distância de 14 morganídeos, que é um outro nome. Em que porcentagem segregam os gametas do genótipo? Bem, se a distância é 14 morganídeo, qual vai ser a porcentagem de recombinação? Bem, se a distância é 14, a recombinação é 14. Relação direta. Então, a porcentagem de recombinação, a frequência de recombinação, a taxa de recombinação é a mesma coisa. É a soma das frequências dos gametas recombinantes, que é igual à distância. Então, ele deu a distância, você já tem de cara a taxa de recombinação. Então, vamos ver como é que seria isso. MN no mesmo cromossomo. A meiose com ou sem crossing over, uma parte com crossing, uma parte sem crossing. Então, gametas parentais e recombinantes. Então, se a taxa é 14, quer dizer que vai ter 7% de cada recombinante. Então, esse aqui, porque eu escolhi uma configuração cis. Ele não fala se é cis ou trans. Então, eu escolhi para demonstrar uma configuração cis. Mzão, Nzão, Mzinho, Nzinho. Então, os gametas parentais, porque eu escolhi o cis, poderia ter feito a escolha pelo trans, ficam Mzão e Nzão, Mzinho e Nzinho. E os recombinantes? Mzão e Nzinho, Mzinho e Nzão. Se a distância é 14, a TR é 14. Como a TR é a soma dos percentuais dos gametas recombinantes, então 7 mais 7. Cada parental vai ter 43, cada recombinante vai ter 7. Certo? Simples assim. Então aqui uma outra questão que envolve aqui a construção de um mapa cromossômico. Olha só. Qual é a sequência mais provável dos genes A, B, C e D localizados no mesmo cromossomo, apresentando as seguintes frequências de recombinação?
Entre A e B, 17, C e D, 30, A e C, 5, A e D, 35, B e D, 18. Então, dá uma pausa e faz a questão aí. Monta um mapinha. E ó, como é que você faz? Faz uma linha, ok? E vou te dar uma dica valiosa, ó. Dica: a maior distância corresponde aos pontos extremos. Agora ficou fácil, certo? Então, pausa e faz. Foi? Então, vamos lá. Já que a maior distância são os extremos, se aqui eu tenho um percentual de 35, a distância aqui entre A e D vai ser 35. Então, 35, D tem que estar aqui, ó, na outra ponta. É o outro extremo. Agora é só montar o quebra-cabeça. Então, eu tenho 17 entre A e B. Então, B está aqui, 17. Entre C e D são 30, mas C só pode estar para lá. Então, 30 para lá, apareceu o C. Agora, né, é só completar. Então, eu vou ter 5 entre A e C e vou ter 18 entre B e D. Então, qual é a sequência dos genes? A, C, B, D. Cuidado, porque se eu inverter, não muda nada. Então, eu poderia colocar B, D, C, A, que daria a mesma coisa. Então, numa questão objetiva, ele poderia colocar B, D, C, A ou A, C, B, D, nesse caso, é a mesma coisa, não muda nada. Ok? Então, é importante lembrar um outro ponto. Em caso de genes ligados, eu não posso fazer cruzamentos separados. Em caso de genes ligados, eu não posso separar para cruzar A com A, B com B. Por quê? Porque eles estão ligados, certo? Então, não posso separar, porque eles já estão ligados, já estavam ligados, então não posso mudar isso, certo? Então, galera, um abraço, mantenha o foco, mantenha o estudo, mantenha a confiança, vai dar certo, beleza? Até a próxima.